Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a recuperar arquivos deletados de partições Linux, ou seja, partições no formato ext4 ou versões anteriores. Então para isso nós vamos utilizar algumas ferramentas de terminal. Essas ferramentas podem ser utilizadas também para recuperar arquivos de outras partições, como partições Windows, mas nesse vídeo nós vamos focar na partição ext4. Então para isso nós vamos montar um laboratório aqui de teste, ou seja, eu vou utilizar aqui um flash disk, um pendrive de 8 GB, em que nós vamos limpar tudo desse pendrive, vamos preencher com bits zeros, bits nulo, e depois vamos formatar, colocar alguns arquivos nele, para que nós podemos fazer esse tratamento de recuperação. Então para isso eu vou colocar meu pendrive aqui no computador. O disco aí foi montado, eu vou fechar essa janela. Vou agora abrir meu terminal. Digitar o comando ls blk. Pressionar Enter. Então, esse comando ele lista todos os discos que eu tenho aí no meu computador. Então, eu tenho alguns discos virtuais, são referentes aqui loop, são os discos referentes à aplicação Snap. Tem o meu pendrive, meu flash disk aqui de 7 GB, que ele está nomeado como SDA, tem uma partição SDA1. E esse outro disco aqui é o meu SSD com algumas partições. Então, o disco que nós vamos utilizar nesses testes vai ser o SDA. Então o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou limpar tudo que tem nesse disco. Vou preencher com bit 0 todos os endereços de memória desse disco, para garantir que não tenha nenhum resquício de arquivos antigos. Então para isso eu vou limpar aqui meu terminal. Vamos digitar o comando sudo dd. dd é uma aplicação que você consegue copiar bytes de um arquivo ou dispositivo para outro dispositivo ou arquivo. Para isso então eu preciso de alguns argumentos. O primeiro é o argumento if, que você vai dizer o device, o dispositivo inicial, então vai ser o dev, o /dev /0, que é um dispositivo virtual em que ele fornece bytes zeros, né, bits zeros, em que eu posso preencher outros arquivos ou outros dispositivos. Para fazer um teste, vou abrir aqui outro terminal. Então vamos, por exemplo, utilizar o comando cat nesse arquivo aqui, nesse device virtual. Se eu pressionar Enter, aparentemente não está acontecendo nada, né? Mas esse device está sendo lido e vários bits nulos estão sendo jogados aqui na minha tela. Só que como não são bits imprimíveis na tela, não aparece nada. Mas se eu apertar aqui um Ctrl C e colocar aqui para a saída desse cat e para um xdump, -C, você vai ver aí que está vindo vários bytes zeros, né? Vários bytes nulo, e esses bytes estão sendo capturados aqui pela ferramenta xdump. O xdump ele tem uma característica interessante, que quando os bytes se repetem numa linha, por exemplo, aqui estão tudo sempre repetindo zero. As próximas linhas ele não aparece esse asterisco, mas aqui está um dispositivo está aparecendo infinitamente zeros aqui na minha tela. Então eu vou cancelar, fechar essa janela aqui. E vamos continuar aqui o nosso comando dd. Então o próximo argumento vai ser o OF, que vai ser o dispositivo de destino, então vai ser o dispositivo SDA, o dispositivo /dev /SDA, que é justamente o meu flash disk, o meu pendrive de 7 GB. Então aqui você tem que ter cuidado na hora de você for colocar aqui o endereço de destino, porque você pode estar subscrevendo aí as informações do seu HD ou outro dispositivo que você não queira. Então tenha bastante cuidado nessa operação aqui do OF. Então agora eu vou colocar outro argumento que é o BS, que vai dizer quantos bytes ele vai copiar da origem para o destino. Então geralmente eu coloco 1 MB, que é o que fica mais rápido. Dependendo do disco que você está utilizando, aumentar esse valor ou diminuir, vai fazer com que ele seja preenchido mais rápido. Então vou também colocar o outro argumento que vai ser o status e vou colocar o progress, para você ver em tempo real quais são os bits que está sendo copiado. Então vou pressionar Enter, digitar assento superusuário. Então veja aí que nós já temos aí 4 GB de bits copiados, de bytes copiados. E aí vamos esperar esse processo, dependendo do seu disco. Se for um disco muito grande, vai demorar bastante. Então esse é um processo em que você pode querer fazer para limpar seu disco e garantir que nenhum arquivo esteja nesse disco. Então se você for vender algum disco rígido ou algum SSD e queira garantir que nenhum dos arquivos seu esteja nesse disco, você pode utilizar esse comando aí para limpar o disco. Então essa tarefa vai demorar bastante, então vamos esperar.
Então, pessoal, veja que o processo aqui acabou. Veja que foram copiados mais de 7 bilhões aqui de bytes nulos para o dispositivo SDA, o dispositivo, o pendrive. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou remover o meu pendrive. Vou abrir agora uma ferramenta chamada Gnome Discos. Eu posso pesquisar só por disco aqui. Eu estou utilizando o Ubuntu 22.04. Então, já tem essa ferramenta aqui, Gnome Disco, instalada. Então, vou conectar novamente o pendrive. E veja que apareceu aqui esse disco. E veja que ele está no formato desconhecido. Então, para nós termos certeza que esse disco foi realmente preenchido com 0, eu posso fazer o seguinte. No meu terminal, eu posso limpar aqui, utilizar o cat /dev/sda. E aqui ele vai imprimir na teoria só bytes nulos. Então, eu vou jogar essa saída para um xdump -c. Que não tem permissão de leitura, eu vou colocar o comando sudo antes. Então, se esse disco aqui for lido por completo, é para aparecer só essas informações aqui. A primeira linha aí de bytes nulos e esse asterisco referente dizendo que todos os outros bytes que vierem também são bytes nulos. Então, eu não vou deixar aqui até o final, mas se você quiser ter certeza mesmo, você pode deixar esse comando até o final, até voltar ao terminal aqui de novo, para ver que o disco foi realmente limpo. Isso é claro se o seu disco estiver saudável, né? Se você estiver tentando recuperar um pendrive que o disco ele não está saudável, ele está danificado, alguns setores de memória do pendrive ou do seu disco, então você vai ter um problema, mesmo você tentando limpar, não vai funcionar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui cancelar e vamos no meu Gnome Disco, vou gerar uma nova partição aqui, um novo sistema de partição para ele. Primeiro eu vou gerar aqui o MBR, então vou clicar nesse botão, nesses 3 pontos aqui, formatar disco. Vou escolher aqui no formato rápido. Se eu escolher o formato lento, eu vou ter aquele mesmo processo de preencher com zeros, né? Ó. Então vou deixar no formato rápido. Vou escolher o MBR/DOS. Então formatar, clicar em formatar. E pronto, meu pendrive já tem um MBR aí no começo do pendrive. Para ver, eu posso voltar aqui no meu terminal, limpar e executar esse comando novamente. Ó. Veja agora que os primeiros 512 bytes eles são preenchíveis com o MBR. Então, nos próximos vídeos eu vou demonstrar como é que a sequência de bytes referentes ao MBR, mas veja então que os 512 bytes foram preenchidos e o resto aqui só são bytes nulos. Então vamos agora criar nossa partição. Então eu vou voltar aqui no Gnome Disco, vou clicar no botão mais. Antes vou até cancelar aqui e limpar o terminal novamente. Então vou criar uma partição, a partição completa do disco. Então o próximo, vou chamar aqui de disco 0. Vou escolher no formato ext4, né, ext4, que é a partição que eu estou querendo testar. Então, criar. Então, pronto, minha partição já foi criada, partição completa do disco. Se eu vir aqui novamente no terminal e digitar esse mesmo comando, veja que agora ó, eu já tenho mais bytes preenchidos. Porque agora o gerenciador de disco ele gerou as partições necessárias. Então, já posso dar um Ctrl C aqui para cancelar. E vou agora aqui fechar meus terminais, meu terminal e meu gerenciador de disco. O que nós vamos fazer agora? Então eu tenho alguns arquivos aqui que eu já criei, deixei nessa pasta aqui Lab Files, que são diversos arquivos que eu vou colocar nesse pendrive. Então que arquivos são esses? São arquivos de imagem, aqui uma imagem livre, algumas planilhas, um vídeo de 300 MB. Aqui dentro dessas pastas eu coloquei também algumas apresentações em PPT, também em formato livre, 3 PDFs, uma imagem PNG. Aqui também temos alguns arquivos docx e formato do ODT, formato LibreOffice. Também uma planilha no formato do LibreOffice. E em software eu tenho 2 arquivos compactados, um arquivo RAR e um arquivo ZIP, um exe extraível e outro vídeo pequeno aqui de alguns KB. Então são basicamente 20 arquivos, eu vou selecionar todos aqui, ó. Você vai ver que são 23, mas se trata de 3 pastas, né, e 20 arquivos. E vamos passar esses 20 arquivos
essa sequência aqui de pastas também para o meu pendrive. Então posso copiar. Vou vir aqui no disco 0, que foi o disco que eu gerei, e vou colar. Então, pessoal, fez a cópia aqui basicamente bem rápida. Então, sempre que você fizer uma cópia para o pendrive, lembre sempre de esperar um tempo, não remova o pendrive na hora, porque o sistema Linux ele pode ainda estar copiando e o gerenciador de disco de arquivo aqui não mostra o processo. Então, o que eu vou fazer então? Eu vou clicar nesse botão aqui de ejetar com segurança. Então, é importante, sempre que você tiver um pendrive e queira passar arquivos, depois de passar, clique nesse botão ejetar com segurança, senão seus arquivos podem ficar corrompidos, né? Então, vou clicar nesse botão aqui de ejetar. Espere esse processo terminar. Veja que ainda está mostrando que está escrevendo os dados no disco. O pendrive foi ejetado, agora sim eu posso remover o pendrive. Para certificar ainda, eu gosto de ir no gerenciador de disco e garantir que ele não ainda esteja aparecendo lá. Então pronto, posso remover o pendrive aqui com segurança. E nesse pendrive já tenho meus 20 arquivos. O que eu vou fazer agora? Vou conectar novamente o pendrive. Então o pendrive conectado aí com meus 20 arquivos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma operação de deleção desses arquivos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar uma pasta específica, por exemplo, vou deletar essa pasta aqui, documentos. Deletei, mas ele foi para a lixeira, né? Não foi deletado realmente. Então vou em congressos aqui, deletar todos esses arquivos, deixar só um arquivo em PDF dessa pasta. Vou deletar essa pasta software também, só que agora eu não vou deletar mandando para a lixeira. Eu vou segurar o Shift e clicar no botão e clicar na tecla Delete. E ele vai dizer que vai deletar permanentemente. Vou clicar em excluir. Então o arquivo agora nem foi para a lixeira, foi deletado permanentemente. Eu vou deletar esses dois arquivos aqui, também com Shift Delete. Então veja que o Shift Delete ele está deletando aí do sistema de arquivos da partição. Ainda está no disco por enquanto, né? Se eu colocar mais arquivos aqui, eles vão ser subscritos, mas ele já não aparece mais no sistema de arquivos da partição. Enquanto que os que eu deletei aqui só com o botão da tecla Delete, ele veio para a lixeira e ainda consigo recuperar. Mas o que eu vou fazer, vou esvaziar a lixeira, que é o mesmo processo do Shift Delete aí para o gerenciador de arquivos. Então veja agora que eu cometi acidentalmente essa deleção de arquivos. Vou ejetar meu pendrive aqui. A primeira coisa que você tem que fazer quando isso acontecer, de você deletar arquivos sem querer, é ejetar o pendrive, remover o seu disco e não mexer mais nele. Porque quanto mais você mexer, mais você pode subscrever os arquivos e aí você vai ter perca irrecuperável desse arquivo. Então, o próximo passo que nós precisamos fazer é fazer um backup do seu pendrive, do estado atual, principalmente se ele tiver com algum defeito. Esse backup é necessário aí para você não ter o problema de perder os dados do pendrive, ou na tentativa de você recuperar, deletar realmente esses arquivos. Então, dependendo do seu pendrive ou do seu disco que você quer fazer isso, muitas vezes você não vai conseguir fazer esse backup, principalmente se o disco for de 1 TB ou mais. Então, próximos vídeos eu vou mostrar como você dividir um disco, caso o disco for muito grande, em backups de pedaços menores. Mas nesse caso aqui, como se trata de um pendrive de 7 GB, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse backup diretamente para o meu SSD, e assim vai agilizar mais o processo de recuperação, já que o SSD é bem mais rápido que um pendrive comum. Então, para isso eu vou instalar uma ferramenta aqui chamada DD Rescue. Então, vou abrir o meu terminal. Vou digitar o comando sudo apt update para atualizar a lista de pacotes do repositório. Vou limpar o terminal e digitar o comando sudo apt install gdd rescue. Pressionar Enter. Então aqui eu já tenho instalado. Então esse gdd rescue, o comando dd rescue, ele é importante porque ele vai testar se a partição tem setores defeituosos, e se tiver, ele vai tentar novamente ler o setor. Então, se você estiver trabalhando aí com um disco com defeito, ele pode ser uma ferramenta interessante de você tentar fazer o backup, já que ele vai tentar recuperar realmente os setores que estejam com defeito. Então, eu vou colocar aqui meu pendrive. O disco foi montado, eu posso fechar aqui, abrir o gerenciador de disco novamente. Então, vou clicar aqui no meu disco e vou desmontar esse disco. Não vou ejetar o disco, só desmontar. Ele ainda está
disponível no sistema, só não vai estar sendo gerenciado pelo sistema de arquivos. Então vou fechar aqui novamente o gerenciador de disco. E no nosso terminal aqui, vou limpar aqui e vamos digitar o seguinte comando: sudo dd rescue, a ferramenta de backup, né, de fazer o backup do disco. Vou colocar -d, -r3 e vou digitar aqui o device, né, de origem, que vai ser o dev sda. E agora eu vou colocar para onde esse arquivo vai ser salvo, né, o backup. Então eu vou colocar na pasta atual, vou chamar de backup.img. Feito isso também, eu vou gerar um arquivo de log, .backup.log. Então eu vou pressionar Enter. Então veja aí que a ferramenta DD Rescue ela vai fazer a cópia de todo o conteúdo aí do pendrive, do disco, para a minha pasta pessoal aqui, a pasta padrão já está aqui aparecendo. Então esse processo também vai demorar. Vai ser mais rápido porque é um processo de leitura, mas também vai demorar um pouco. Então vamos esperar.